Você pode colocar os 7 montes? É interessante o pessoal da Jocum estar aqui hoje, porque a primeira visão que houve sobre os 7 montes foi mais ou menos na década de 70, por Loren Cunningham, que é o cara que criou a Jocum. E ele, na época, não tinha muito entendimento, viu os 7 domínios, viu a visão dos 7 montes, mas ele não sabia exatamente qual era o propósito. E nós estamos vivendo um tempo onde essa visão, dada a ele, depois foi dada a outro líder da época, que é o Bill Bright, está sendo revelada no nosso tempo e está sendo implantada no nosso tempo, quase 40 anos depois. E é maravilhoso. A gente tem falado sobre essa questão dos 7 montes, que é a manifestação do reino dos céus na terra. É Deus trazendo para o seu povo aqui na terra a manifestação do sobrenatural, a manifestação das coisas do alto. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é um reino de amor. O reino de Deus é um reino de misericórdia. O reino de Deus é um reino de alegria. O reino de Deus é um reino de cura, é um reino de libertação, é um reino de ressurreição, é um reino de milagres, maravilhas. E Deus quer manifestar isso aqui, na terra. Não é só quando eu morrer e for para o céu, mas é nos nossos dias, no nosso tempo. E Ele está levantando homens e mulheres para conquistarem as 7 áreas de influência da sociedade, para que essa manifestação aconteça cada vez mais. E esses homens e mulheres, que somos nós, filhos de Deus, que estão sendo levantados na sociedade para ocupar o monte dos negócios, o monte do entretenimento, o monte da mídia, o monte do governo, da educação, da família, da igreja, essas pessoas têm que ser preparadas. Porque da mesma forma que existe a qualidade daquele que tem a sua área de influência num desses montes, e Deus tem capacitado para subir o monte, tem também oposições e potestades e principados para tentar te pegar. E é nesse sentido que a gente tem ministrado. Nós já ministramos aqui 5 dos montes. Já falamos de uma geração que vai realmente fazer a diferença, que é o monte da família. Falamos da igreja como a igreja, o lugar de treinamento, o lugar de cobertura, o lugar onde você possa ser equipado para conquistar os outros 5 montes. Falamos do entretenimento, muito interessante, o pessoal da Jocum, está havendo uma revolução enorme nas artes e no entretenimento, em Hollywood, nos filmes, em tudo que está acontecendo. Depois, se tiverem interesse, existe CD sobre esse monte e sobre o que está acontecendo. Falamos no mundo dos negócios, o empreendedorismo cristão, a ação do cristão no mundo do business, como que nós podemos trazer recursos para o reino de Deus, trazer recursos para socorrer países em catástrofe, trazer recursos para investir em missões. E hoje, à noite, eu vou falar sobre o monte da educação, o monte do ensino, o monte da estrutura dos nossos filhos e das nossas vidas. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer, ela não se desviará. E eu tinha pensado e tenho estudado essa semana sobre isso, e o tema que eu ia trazer era a revolução no ensino. E eu fico fascinado como Deus é maravilhoso, porque eu abro a Veja ontem, e a primeira crônica do Cláudio de Moura Castro, o tema da crônica dele é uma revolução no ensino. A segunda crônica do Maílson da Nóbrega, de ontem, é a maldição do petróleo na educação. E a Vejinha São Paulo tem 20 páginas só sobre a educação, falando dos iPads, falando dos ensinos à distância, e como a educação está mudando radicalmente. Radicalmente. Falei, louvado seja Deus. Até o mundo está percebendo. E Deus quer levantar um povo, quer levantar eleitos, santos, para ocupar esse espaço que está sendo reestruturado, redimensionado. Aí você pode dizer assim: mas eu não tenho chamado para a educação. Essa não é a minha área de influência, essa não é a minha área de atuação. Querido, todos nós somos educadores.
Se você tem um dia de convertido, você já sabe mais do que quem não tem nenhum. Você já pode ser um pai espiritual. Você já pode dar um testemunho. Você já pode ensinar alguém. Então, não comece a encontrar subterfúgios para as coisas que às vezes a gente fica se debatendo. Nós temos aqui na classinha uma dificuldade enorme de arrumar professores, pessoas voluntárias. Tem um livro de um garoto que ele ficou na UTI, 4 anos de idade, e esse garoto ele teve uma visitação de Jesus, ele viu Jesus. E é interessante que uma das coisas que ele relata é que o quanto Jesus ama as crianças, e aquilo deixou ele fascinado. E quando a gente sabe que o propósito eterno de Deus é ter muitos filhos semelhantes a Jesus, Deus quer que você e eu amemos as crianças. Deus quer que você e eu olhemos para elas com muita graça, muita misericórdia, muita unção. Então, às vezes, por falta de 3 casais, 6 pessoas, 1 hora por mês, a gente fica sacrificando alguns pastores e pastoras para tentar cobrir a lacuna da ausência de professores. E a gente ouve todo tipo de desculpa. Não é meu chamado, eu não tenho tempo, eu trabalho a semana inteira com isso, chega no fim de semana eu não quero nem saber. Você pode dar todo tipo de desculpa que você quiser, mas você não pode deixar de amar as crianças. Não pode deixar de amar as crianças. Deixa Jesus entrar no teu coração, deixa brotar o amor dele no seu coração, porque o propósito eterno de Deus é que nós sejamos semelhantes a Jesus. Amém? Então, concluindo essa questão do ensino, o ensino está intrínseco em todos nós. Se eu tenho uma vida que eu trago à igreja, que ela conhece Jesus, eu tenho uma obrigação imediata de ser um discipulador, de ser alguém que vai orientar essa pessoa. Eu vou ser um modelo para essa pessoa. E aí eu tenho a obrigação de também saber ensinar, conhecer a palavra, trazer a verdade de Deus. Por quê? Porque no mundo existe uma guerra. Quem é o principado que domina a área de ensino? Se chama Beelzebul. Sabe qual é a força de Beelzebul? A mentira. A mentira. E essa mentira vem sendo construída na área da educação desde Eva. Quando o diabo tenta Eva, ele já começa trazendo a ela uma forma de condução da racionalidade. E essa racionalidade, essa maneira de pensar com a lógica, essa maneira de cancelar a alma, cancelar o espírito, onde tudo se explica, esse mundo material, ele é chamado de humanismo. Ele começa lá no princípio da criação. E hoje você larga seu filho 4, 5 horas sendo doutrinado com conhecimento agregado ao humanismo. E aí ele passa 1 hora por semana na igreja, onde a gente tenta falar do criacionismo, falar de um Deus criador. E aí nós delegamos aos sábios do mundo aquilo que seria tarefa nossa, como pais, mães, amigos, pastores, professores, discipuladores, cada um de nós temos a obrigação de consertar e de reverter esse quadro que está sendo inculcado na cabeça deles. Se você olhar nos 7 inimigos de Israel, que coincidentemente atuam nos 7 montes, quem atua na educação são os amorreus. E os amorreus significa mente racional, que significa humanismo. Quando nós pegamos os nossos filhos e reeducamos eles,
Não estou dizendo que nós devemos tirar das escolas, porque as escolas trazem o conhecimento, mas nós temos que restaurar a verdade sobre o entendimento. Porque em Romanos fala que é renovação da mente. A gente tem que pegar os paradigmas. Paradigma é exemplo, paradigma é um modelo, um padrão, um conceito, os valores que a gente está inculcado. Nós temos que pegar esses valores, esses paradigmas e fazer uma transformação nele, mudar os valores que estão sendo colocados, porque os valores que estão sendo colocados são dados por Beelzebul e são mentirosos. Então nós precisamos renovar os paradigmas, ou transformar os paradigmas nos paradigmas de Deus. Isso é sério. Por exemplo, sabe o que um desenho animado hoje transmite de mensagem para os seus filhos? Que pai e mãe são perfeitos bobões. Você já assistiu desenho animado? Não tem um pai esperto. Isso é um paradigma mentiroso. A Bíblia manda honrar pai e mãe. E uma criança que tem um pai herói, de repente o próprio desenho coloca o pai como uma meba. E aí muitas pessoas falam assim: ah, mas você está me pedindo para parar de trabalhar, para cuidar dos meus filhos? Não, Deus. Tempo de qualidade. Sabe, ninguém nasce santo. Aquele bebezinho lindo, fala que anjinho, mentira. Cheio de pecado de Adão. Nós educamos nossos filhos para tirar deles a raiz adâmica. Sabia que você não ensina uma criança a mentir e ela mente? Não fui eu. Aquela carinha. Não fui eu. Onde ela aprendeu isso? Ou ela é egoísta? É meu. Nós temos que ensinar eles a tirar o que nasceu com eles e colocar neles o reino de Deus, a verdade, a luz. Desde que nasce, nós temos que mudar alguns paradigmas. E na escola estão recebendo informações que tem que ser refeita. Aí volta a pergunta: mas como que eu vou fazer isso? O senhor está querendo que eu largue meu trabalho? Não, gente, tempo de qualidade. Eu gasto, pela graça de Deus, coincidiu de eu poder fazer isso. Eu gasto 15 minutos por dia para levar meu filho na escola e 15 minutos para buscar. Esses 15 minutos que eu levo, eu vou orando com ele, conversando com ele. E na volta ele vai me contando o dia dele. Como é que foi, o que aconteceu, tarefa e tal. 15 minutos por dia. E quando eu vou viajar, e quando eu não estou presente, sabe o que acontece? Ele reclama: cadê o pai? Onde é que foi o pai? Gente, a maioria aqui gasta de 3 a 4 horas por dia na frente da TV. E quando vem alguém, esposa, filho, marido, conversar, estou vendo o jornal. Jornal. Fica quieto, não estou ouvindo. Põe um copinho embaixo da TV e toma o sangue que pinga ali quando você assiste alguns programas jornalísticos. Tempo de qualidade. Você tem tempo sim, é questão de organização. No livro do Augusto Cury, ele conta uma história de tempo de qualidade fantástica. Ele disse que ele estava na varanda e a filha dele estava do lado dele, era noite, e ele falou assim: filha, olha para o céu. Ela olhou para o céu e falou assim: escolhe uma estrela. Aí ela olhou e escolheu uma estrela. Ele falou: você escolheu, você vai lembrar dela? Ela falou: vou lembrar dela. Então eu quero te dar essa estrela. E aonde você estiver no mundo, você vai poder olhar para o céu e saber que aquela estrela foi teu pai que te deu. E quando ele escreve o livro, ele diz que ele tinha acabado de receber um telefonema da filha que estava nos Estados Unidos. E falou assim: pai, eu estou olhando para o céu. Tempo de qualidade.
Pô, mas como é que eu vou saber? Graça do Espírito Santo, discernimento, sabedoria do alto. Deus quer revestir cada um de nós do sobrenatural, de palavras de conhecimento. Deus quer ungir cada um de nós para poder suprir e reformular essa revolução na questão do ensino, redimensionar as coisas para que a gente possa trazer o reino de Deus na terra. Se você for olhar lá na Bíblia, em Lucas 10, 9, não precisa ver, eu vou ler muitos versículos, senão nós vamos ficar abrindo Bíblia. Ele fala assim, e ele manda os 70 de 2 em 2 para ir nas casas, e ele fala: e curai os enfermos que nela houver, e dize-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Aonde que é chegado o reino de Deus? Nas casas. Aonde que é chegado o reino de Deus? Nos lares, na terra. Venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. É chegado o amor, é chegado a alegria, é chegado a misericórdia, é chegado a cura, é chegado a libertação, é chegado o poder, é chegado a graça, é chegado a unção. É chegado o reino de Deus a vós. Vamos tomar posse. Ensina teu filho no caminho que deve andar, lá em Provérbios 22, 6. A prioridade da educação do seu filho é na sua casa. A prioridade da educação das pessoas que você conhece, que você discipulou, é sua. Não delegue para os outros aquilo que Deus te deu poder e unção para fazer. Assume o seu papel. É tão bonito quando você pega, tem algumas coisas da cultura judaica que eu acho fascinante. Sabe o que uma parteira faz quando um bebê nasce? Bebê judeu. Ela coloca um azeite ou mel no dedo dela para estimular o bebê a mamar. Por que ela coloca o azeite ou o mel? São coisas deliciosas, a gente sabe disso. Mas são coisas bíblicas. Porque no conceito judaico, eles dizem que quando se dá à criança o verdadeiro gosto das coisas de Deus, elas sempre se lembrarão do gosto do reino dos céus em seus lábios. O que nós estamos dando para os nossos filhos? O que nós estamos dando para os nossos discípulos? O que os professores estão dando para os seus alunos? Será que nós estamos dando o gosto do reino dos céus? O mel, o azeite. Não é lindo isso? Misericórdia de mim, Jesus. Quantas vezes eu dei fel nos meus filhos? Me perdoa. Tempo de qualidade. Sabe, em Efésios 6,4 diz assim: não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Nós temos que orientar os nossos filhos, nós temos que saber conduzi-los e corrigi-los. Não temos que ser punitivos, mas também não temos que ser permissíveis. Temos que trazer equilíbrio, temos que trazer moderação, temos que trazer controle, temos que trazer disciplina. Romanos 12:1 fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sabe, quando Deus pede o que? O nosso corpo. Sabe o que Ele está pedindo? Ele está pedindo para você que há uma disputa do nosso corpo entre o diabo e Deus. Porque há uma disputa entre a verdade e a mentira pelas nossas vidas. E essa disputa nós temos que tomar uma decisão que lado que nós queremos estar. Por isso que Ele pede o nosso corpo, Ele pede a nossa mente, Ele pede o nosso entendimento. E aí logo no versículo seguinte Ele fala: transformando a vossa mente, transformando o vosso entendimento, saindo das mentiras e vindo para a verdade. Sabe,
às vezes a gente vai recebendo, parece aquele móvel de madeira que nós pintamos uma vez, 2, 3, tem 10 camadas de tinta. E você já nem sabe mais o que é aquilo. Está na hora de remover essas crostas. Arrancar todas as camadas, todas as fachadas, todas as mentiras da qual nós justificamos as muitas coisas que fazemos, e restaurar o original da madeira. E aí vem com o verniz do poder de Deus sobre as nossas vidas. Oh Jesus, precisamos de Ti, Pai. Precisamos da Tua unção, Senhor. Sabe, nós temos muitos irmãos psicólogos que são muito bons, porque o psicólogo cristão, ele tem uma ferramenta a mais do que o psicólogo não cristão. O psicólogo não cristão, ele tem técnicas e equipamentos para detectar uma porção de coisas. Por exemplo, ele consegue chegar aos traumas, mas ele não sabe o que fazer com os traumas, porque o bálsamo de Gileade, a unção, o pó de pirlim-pim-pim, só o Senhor dá. E quando uma pessoa estuda isso e tem essa graça, ela pode ser usada poderosamente, porque ela junta o conhecimento com a graça. Só o conhecimento. Eu conheci uma pessoa que fazia 12 anos de terapia, ela falou assim: eu conheço todos os meus traumas, eu só não sei o que fazer com eles. Aí uma nova onda da psicologia resolveu que, em vez de tratar dos traumas, vamos tratar dos comportamentos. Vamos tratar da mudança de mente. Olha só, parece que eles leram a Bíblia. Porque lá em Provérbios 23:7 diz: assim como pensa no coração, você é. Então, se eu mudar a minha maneira de pensar sobre mim mesmo, eu mudo as circunstâncias. Se você é aquele cara, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo mesmo. Se você é aquele cara que acha que vai ser mandado embora, você prepara, você vai ser mandado embora. Porque assim como pensa no coração, você é. E o que muda o coração? A fé. O único jeito. Mas aí eles começaram a achar uma maneira, e eu acho que também é uma maneira saudável, se agregado à fé, porque ela vai ter eficácia. Sem a fé, ela passa a ser um curso motivacional, que eles chamam agora de terapia de comportamento cognitivo. O que é uma terapia de comportamento cognitivo? Mudança de mente. E aí você vê, sem a fé, sem a graça, sem o poder de Deus, muitas vezes as empresas internam o sujeito no hotel por 3 dias, dão para ele uma sobrecarga de motivação, dão para ele um choque tremendo motivacional, que ele sai dali vendendo geladeira no Polo Norte. Mas aquela motivação, ela é frágil. 6 meses depois tem que internar de novo. Porque ela não é uma mudança efetiva de mente. Ela é nada mais do que uma onda de empolgação. Então também nessa terapia, também quando nós tratamos isso, nós temos que voltar às origens, voltar para a palavra, voltar para os princípios de Deus. A palavra fala de fé, a palavra fala de temor. O que é o temor? O temor é conhecer a Deus. À medida que eu conheço a Deus e tenho mais intimidade com Deus e caminho com Deus e busco a Deus, eu começo a adquirir temor, porque eu creio que Ele está presente em tudo que eu faço. Se muitas coisas eu tivesse convicção da presença de Deus, eu não teria feito. E se eu faço, é porque eu acho que Ele não está me vendo. Então eu não tenho temor. Agora, quando eu junto a fé e o temor, há uma unção sobrenatural, há uma graça sobrenatural, e aí eu começo a vencer batalhas na minha vida que eu não vencia antes, começo a sair de vícios, a sair de problemas, a sair de desvios de condutas que eu não conseguia antes, pela graça e pela unção e pelo temor a Deus. Como é que eu adquiro isso? Intimidade com Deus, intimidade com Deus, intimidade com Deus, intimidade com Deus. Como é que eu consigo isso? Orando, jejuando, lendo a palavra, vindo nas reuniões, participando, congregando com os irmãos, dando presente em todas as atividades, fazendo cursos, buscando a Deus sem cessar. Gente, não é privilégio nem meu nem seu. A hora que eu me afasto de Deus, eu me aproximo do pecado. A hora que eu me aproximo de Deus, eu me afasto do pecado. Não tem jeito. Não tem jeito.
30 dias viajando, 2 meses viajando, sem ler nada de Bíblia, sem ouvir a palavra de Deus, sem estudar nada do Evangelho. Esfria o coração e você que vai ver o que vai acontecer. Porque não é só comigo que acontece isso, acontece com qualquer um de nós. Nenhum de nós é melhor ou pior que o outro. Se afasta de Deus, o pecado entra. Se aproxima de Deus, o pecado sai. Se você permitir que Deus mude o que você crê, Ele pode mudar o que você faz. Conhecer a Deus muda a sua vida. Nós temos que vencer essa batalha contra os pensamentos maus, vencer essa luta contra essas setas. Lá em 2 Coríntios 10, de 3 a 5, fala assim: porque andando na carne não limitamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir, são de fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Nós temos que destruir essas fortalezas, nós temos que destruir esses argumentos contra Deus, nós temos que destruir essas setas da nossa mente, nós temos que eliminar as mentiras demoníacas que nos têm alimentado praticamente diariamente, e nos revestir da verdade, porque a verdade é que nos liberta. Diz que tudo obscurece ao redor quando se enxerga a luz da verdade. Que é ela que te dirige, ela que te dá o caminho, ela que te dá a direção. Nós e nossos filhos precisamos ser alimentados com essa luz, alimentados com esse amor, alimentados com essa presença de Deus. Porque sem rumo não vamos a lugar nenhum. Tem uma frase que eu não sei de quem é, mas diz assim: se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E a gente tem que dar direção. Ensina o seu filho no caminho que deve andar, treina ele, disciplina ele, dedica tempo a ele, ensina o caminho, ensina a direção, ensina aonde o vento sopra. Porque lá em João 3,8 fala 3,8 fala assim: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes onde vem nem para onde vai. Assim todo aquele que é nascido do Espírito. O vento aqui é o Espírito que conduz a tua vida, e você tem que disciplinar, orientar e treinar seu filho para que ele possa realmente saber colocar a vela no barco. Ele vai aprender a direcionar o vento. A hora que ele começa a conhecer o propósito dele, o objetivo dele, a direção que ele deve ir, ele vai aprender a receber o Espírito Santo e direcionar esse vento para aquilo que Deus tem para ele. E ele não vai ser mais um vento perdido. Ele vai andar no caminho, no curso da vida. Ele não se desviará, porque ele sabe a direção que ele está indo. Treina a criança na jornada que ela deve fluir, no caminho que ela deve fluir, porque ela vai completar o caminho, ela não vai se desviar. Eu tenho que ajudar as pessoas a direcionar suas asas, a direcionar o domínio e o controle do vento, para que eles completem essa jornada. Quando a gente fala de educação, de ensino, nós temos que mudar alguns paradigmas, algumas estruturas, alguns padrões que estão colocados hoje. Porque a educação hoje ela é feita de uma forma massificada. Eu ponho 100 pessoas e eu quero uniformizá-las. Até a palavra uniforme, né? Você olha aqueles exércitos marchando, aquela coisa uniforme. Só que Deus não nos trata com uniformidade, nos trata com unidade. E unidade é na diversidade nós caminharmos juntos. E quando você olha essa situação, ela é realmente complicada. Porque eu coloco todas as crianças de 6 anos numa sala de aula e eles têm que ter o mesmo rendimento.
Só que tem criança que aprende a ler com 5 anos, tem criança que aprende com 9. Mas aí quando eu jogo um padrão robótico, eu quero exigir que todos aprendam do mesmo jeito. E aí cria todos esses problemas de relacionamento e traumas. O governo, através do MEC, resolveu da cabeça dos nossos grandes pensadores que as crianças deviam ser alfabetizadas não aos 7 anos, mas aos 6 anos. Gente, isso gerou um estresse tamanho de pais que começaram a levar seus filhos nos neurologistas porque acharam que seus filhos tinham problemas mentais, porque não conseguiam acompanhar as escolas, eles não conseguiam aprender a ler e escrever, e gerou terapias de psicopedagogas de avalanche, porque os filhos não estavam acompanhando os ensinos, porque alguém teve essa ideia iluminada de robotizar as pessoas e dizer que todo mundo tem que aprender do mesmo jeito, da mesma hora. E aí quando a gente começa a pensar como é que vai se dar essa revolução do reino dos céus na terra, como é que vai ser refeita essa questão do ensino, como que deve ser o ensino nos céus, nós temos que começar a repensar muita coisa. A igreja, quando ela começou a repensar como é que era o modelo da igreja primitiva, veio a salvação, veio o Espírito Santo, nós começamos a resgatar a igreja primitiva, nós começamos a resgatar o modelo de Atos, e hoje muitas igrejas seguem mais ou menos o modelo de Atos. Mas eu vou te dizer uma coisa, não se trata apenas de resgate, se trata de algo ainda maior. Por quê? Porque a segunda casa será maior que a primeira. A segunda casa será melhor que a primeira. Glória a Deus. Então quando a gente começa a pensar no ensino, a gente começa a ter que mudar muito dos nossos paradigmas, muito dos nossos conceitos. O conhecimento e a verdade aplicados à sabedoria. Não é simplesmente uma gama de informação. Eu até hoje não sei porque que eu fui obrigado a decorar uma tabela periódica. Nunca me serviu para nada. Pianovski, lógico que não pode falar isso. Mas para mim, eu pergunto para ele se eu precisar. Mas a gente inculca um determinado padrão, e esse padrão tem que ser robotizado, e todo mundo tem que fazer igual. Mas quando a gente vai aos princípios, quando a gente vai à Bíblia, a gente percebe que educadores, eles não têm que ter controle e domínio, e nem têm que estar ensinando coisas convictas. Eles têm que trazer, eles têm que transmitir destinos, eles têm que transmitir propósitos, eles têm que ser mentores de pensamentos, eles têm que ser provocativos, eles têm que levar as pessoas a pensarem, eles têm que provocar que as crianças perguntem, eles têm que provocar que as crianças queiram aprender, eles têm que provocar que as crianças possam questionar. Se você olhar na Bíblia, Jesus nunca quis obediência cega, nunca buscou cobras mandadas, nem aceita vaquinha de presépio. Perguntaram para Jesus se ele era o Filho de Deus. Ele podia dizer, e ele tinha autoridade para isso: sou. Se quiser me seguir, vai para o céu, senão vai para o inferno, cara. Mas ele respondeu isso? Não, ele falou assim: que dizem que eu sou? Por que ele fez isso? A interlocução tem que gerar pensamentos, conclusões. Não temos que induzir as pessoas, nós temos que conduzir as pessoas. O mentor, ele tem que orientar os alunos, ele tem que orientar para que as próprias vocações deles se manifestem e os próprios propósitos que Deus já deu para eles sejam direcionados na direção correta. Sabe qual é a função do pastor? Ser um servo inútil, pastor de sucesso, né? Porque o ideal para o pastoreamento é que todos ouçam a voz de Deus. Então a única tarefa nossa prioritária é te conduzir para que você possa ouvir a voz de Deus,
Porque a hora que você ouvir a voz de Deus, sabe que vai servir o meu trabalho? Para nada. Aliás, eu posso mais atrapalhar do que ajudar. Costumo falar isso, que a obra de Deus é perfeita, comigo ou apesar de mim. Eu li um livro, não sou tão velho assim. Um pastor na década de 30, e ele foi missionário na China. E na China ele cuidava de uma creche, que tinha lá uns 8, 10 chinesinhos que ele cuidava. E eles tinham uma obrigação de fazer uma reunião de oração todo dia das 8 às 8h30. E meia hora de oração para uma criança é uma eternidade. É um tempo que nunca acaba. Essas crianças ficavam irrequietas, tinham dificuldade de ficar ali sentadinhas, olhadas. E um dia, passou essa meia hora e nenhuma criança se levantou. E aí ele ficou meio assustado, porque elas continuavam orando. Algumas começaram a chorar. Aí um professor, que não era nem cristão, chegou e ele não sabia o que fazer. Aí ele começou a orar, falar: Deus, o que eu faço? Sabe o que Deus falou para ele? Não faz nada que você me atrapalhe. Aí ele não fez nada. Quando ele olha, aquele professor chinês estava ajoelhado embaixo de uma mesa, chorando, recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Essas crianças ficaram o dia inteiro orando. Deram comida na boca delas, levaram elas para a cama, colocaram na cama, acordaram, continuaram orando. Um avivamento tremendo. 1930. E elas relatam visões do Apocalipse, do céu, do inferno. Quando elas viam o inferno, elas choravam amargamente. Quando elas viam os céus, elas riam compulsivamente. E ele escreve um livro sobre essas histórias, sobre essas visões. Hoje, desses chineses, a gente só tem um vivo. E esses 8, 10 chinesinhos converteram mais de 500 mil de chineses. Nossa função é nos tornarmos em servos inúteis. Nossa função é de mentoria, é conduzir você para o caminho da intimidade com Deus. E a hora que você passa a ser Deus, tudo que eu posso fazer é trabalhar. Isso é maravilhoso. Esse é o projeto de Deus. Esse é o propósito de ter muitos filhos semelhantes a Jesus. Ele não precisa intermediário. Ele não precisa de pessoas para dizerem para cada um de nós o que fazer. Ele precisa de parceiros, grupos, de unidade, de andarmos juntos, de caminharmos e direcionarmos para a direção correta. Deus precisa de homens que nos direcionam, como Jesus, que nos fomentem o questionamento, que nos fomentem o aprendizado, que nos instiguem a entender esses mistérios. Lá em Daniel 7, ele começa a falar da hora da virada, que eu creio que nós estamos vivendo a hora da virada. Ele fala assim: eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos. Esse chifre é a mentira, é o Beelzebub. Fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, até que veio a verdade e fez justiça aos santos. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. E chegou o tempo de nós trazermos o reino dos céus na terra. E chegou o tempo de revolucionarmos as escolas. E chegou o tempo de revolucionarmos os estudos. Sabia que as maiores universidades do mundo foram fundadas por evangélicos? Oxford, Yale, todas elas eram evangélicas. E hoje a maioria delas é humanista. Mas Deus quer que a segunda casa seja maior do que a primeira. Deus quer levantar um novo movimento de revolução nos ensinos, de
revolução no aprendizado, de revolução na forma de nós conduzirmos nossos filhos, nossos discípulos, nossos amigos, nossos alunos para o Senhor. E Daniel aqui ele deixa claro isso. É o tempo do reino se manifestar. É o tempo da renovação da educação. É o tempo de novos paradigmas. É o tempo de mudar a mente. É o tempo de repensar as estruturas. Até a distribuição de uma sala de aula tem que ser repensada. O professor, ele é aquele que ajuda a criança a colocar a vela para o vento, na posição dos seus próprios ventos. E o aluno, ele é instigado e largamente baseado em perguntas. Ele tem que ser provocativo e fazer perguntas boas. Ensiná-lo a fazer perguntas boas para terem boas respostas. Se você acha que você não tem cometido erros recentemente, isso já é um bom sinal que você não tem aprendido muita coisa. Sabia disso? Nós temos que ajudar a direcionar as crianças, até nós mesmos, para os propósitos individuais dos nossos destinos. Deus não trabalha com massificação. Deus não trabalha com impessoalidade. Nosso Deus é um Deus que nos chama pelo nome. Nosso Deus é um Deus que criou as nossas primeiras células. Nosso Deus é um Deus que nos projetou antes da fundação do mundo. Nós não somos um acaso da natureza. Nós temos que quebrar esses tabus. Nós temos que ensinar boas maneiras, nós temos que ensinar higiene, nós temos que ensinar tolerância, nós temos que ensinar ética, gentileza. E é interessante isso. Meu filho, há uns 2 anos atrás, já tem uns 8 anos, eu fui na reunião com a professora e ela falou assim: seu filho é um bom menino. Aí o pai e a mãe já com o peito cheio. Mas ele falou assim: ele é diferente. Ele fala obrigado, ele fala por favor, ele fala me desculpe. E ele influenciou as crianças que vieram com ele, e de repente várias crianças estavam falando por favor, obrigado, me desculpe. E eu fiquei assim surpreso, porque eu não sou tão gentil assim. Onde é que ele aprendeu isso? Talvez com a mãe, não foi comigo. Mas glórias a Deus por isso. Nós temos que ter realmente um exército que vai mudar o mundo. Coisas pequenas, coisas simples. Gente, quantos professores estão aí? E você já viu uma notícia do professor querido da escola? Não, você vê brigas, você vê atentados, você vê facadas, você vê rixas, você vê murmuração, você vê greve, você vê queixume, você vê tudo de ruim. Mas você nunca vê, a não ser alguns filmes de Hollywood, verídicos inclusive, de algum excelente professor que foi lá no Harlem e transformou toda uma escola em todo um processo de decadência. Esses têm que ser aqueles chamados por Deus. Tem muita gente dentro das salas de aula que não sabe o que é um abraço. E se sabe, foi abusivo. Tem muita gente dentro de uma sala de aula que não sabe o que é receber um carinho, uma atenção. Se nós, como evangélicos, que estamos na área da educação, tivermos mais sensibilidade, primeiro nós vamos ter que chamar as pessoas pelo nome. Segundo, que lindo você andar numa sala de aula e falar assim: Lúcia, você está triste, Lúcia? Tudo bem com você? Nossa, Carlos, você caiu, bateu o braço, o que aconteceu? Conta para mim. Relação pessoal.
Amor. Gente, nós somos embaixadores do amor. O reino dos céus é amor. A vida de Deus na terra é amor. O mundo carece de amor. O mundo precisa de amor. As pessoas precisam se sentir amadas. Elas vivem tentando chamar atenção para poder ser, para que você pelo menos olhe para elas. Tem um magistrado grego, 500 anos antes de Cristo, em Atenas, que se chama Péricles. Ele falou assim: o professor tem a missão mais importante e elevada de todas, a de transformar e embelezar a alma. Eu acho que os japoneses ouviram essa sabedoria grega. E o professor do Japão, ele não precisa se curvar diante do imperador. Ele é tão respeitado que ele é o único cargo que não precisa se curvar. Eu não sei se isso é real ou é coisa de internet. Salvo alguma informação. Mas nós temos o privilégio de um brasileiro que também falou umas coisas lindas, e por felicidade, esse brasileiro é de Campinas. Chama Rubens Alves. Ele fala assim: ensinar é pensar. Aprender é descobrir. E temos que desenvolver a sensibilidade. Lindo isso. Maravilhoso. Às vezes a gente fica... Quando eu falo de pessoas de 5 anos aprendendo a ler, pessoas de 7, 8 anos aprendendo a ler, a gente começa a falar assim: pô, mas aí fica uma relação complicada. Como é que uma criança e um pouco mais velho vão se relacionar? Como é que nós vamos dar aula para pessoas de diferentes idades? Gente, esse é um padrão de Deus. Se você olhar os princípios, as pessoas aprendiam nas casas, as pessoas aprendiam no bairro, na relação de vizinhança. É muito lindo. Minha filha de 16 anos, eu vejo ela conversando com moças de 25, de igual para igual, da mesma forma que ela brinca com de 10, de igual para igual. E aí as pessoas falam assim: não, eu vou na igreja porque tem poucos jovens aqui e eu preciso de novos relacionamentos. Não, você tem relacionamentos. É lindo uma criança ouvindo um vovô contar uma história. Marca a vida dela. E aí, mas não, nós temos uma forma que nossa mente está tão impregnada, está tão radicalmente enraizada, que a gente não consegue conceber. Um cara como eu, com mais de 50 anos, não arruma emprego, porque as empresas nos taxaram de velhos. Mas a fórmula de Deus é que o velho e o novo andem juntos. E olha o que eles estão perdendo de dinheiro por causa disso, é assustador. Ah, mas os jovens são intrépidos, os jovens têm garra, os jovens têm arrojo. Nem todos, mas os jovens deveriam ter ousadia. Os jovens são mais resilientes, os jovens têm a mente aberta. É verdade isso, mas são precipitados, são inexperientes. Eu não quero aqui salientar defeitos, porque os mais velhos têm moderação, os mais velhos têm experiência, os mais velhos são sábios, os mais velhos são mais sensatos, os mais velhos têm mais sensibilidade. E quando você junta os dois, é uma fórmula explosiva. Glória a Deus. Você evita retrabalho, evita perda de tempo, evita um monte de problemas. Não, mas continuam querendo segmentar as coisas e perdem com isso. Mas eu creio no resgate do princípio de Deus. E olha, nessa reportagem aqui do Cláudio de Moura Castro, a gente sabe que está havendo uma revolução no ensino à distância. As universidades brasileiras hoje formam 6 vezes mais do que formavam de gente há 10 anos atrás, porque o ensino à distância abriu um leque enorme. Lógico, precisa mais disciplina, precisa mais doutrinação. Mas, por exemplo, o Telecurso 2000. O Telecurso 2000 custou 30 milhões de dólares para produzi-lo. Sabe quantas pessoas foram alfabetizadas pelo Telecurso 2000? Até hoje, 6 milhões de pessoas. As aulas do Telecurso 2000 são as melhores aulas de alfabetização que você possa produzir em qualquer lugar.
Sabe quanto custou cada aula? Olha, cada aluno? $5. Sabe quanto custou cada aula? 1 centavo. Então hoje você começa a ter acesso a uma bagagem de informação quase que de graça e das melhores possíveis. Os médicos estão sofrendo horrores porque o paciente ele vai para o professor Google e ele conhece a doença dele mais do que o médico, porque ele só estuda aquela, o médico tem que estudar todas. É uma revolução. Aonde vai parar isso? Eu não sei, vocês já ouviram falar de nanotecnologia? Vocês já ouviram falar de grafeno? Pois o Pianovski dá uma aula sobre isso. Isso é revolução em cima de revolução. É uma coisa atrás da outra. Só que eu acho que nada nos afasta do relacionamento presencial. Por quê? Porque o ser humano foi criado para se relacionar. Nós não fomos criados para ser ermitão. Hoje as pessoas estão indo na caverna do quarto, na tela do computador. Você não foi criado para o isolamento. Você foi criado para a comunhão. Porque nós temos emoções. E o relacional, o presencial, ele é o conhecimento mais a emoção. Coisa que uma tela não consegue te transmitir. E a função do mestre, a função desse relacionamento é instigante, é de estimular, é questionamento, ela tem que ter afetividade, ela é o motivacional, ela é o amor manifesto, presente, constante, diário. Existem estudos pós-guerra. Existia um hospital no México, um hospital nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinha toda a tecnologia do mundo, as crianças não eram curadas. E no México eles tinham um índice mais alto do que os Estados Unidos, sem tecnologia nenhuma. E aí foram pesquisar e descobriram que no México a diferença do tratamento que eles davam para os doentes, para as crianças doentes dos Estados Unidos, era que eles abraçavam. Eles davam amor às crianças. E esse amor curava mais do que os remédios de última geração. Depois que caiu a cortina de ferro na Ucrânia, algumas creches foram descobertas, onde crianças viviam completamente isoladas e tinham problemas de surdez, problemas de visão. E à medida que as pessoas começaram a abraçar e a manifestar o amor, e muitos desses movimentos evangélicos começaram realmente a trazer no colo, algumas crianças começaram a ouvir, algumas outras crianças começaram a ver, porque a falta de contato humano bloqueia o desenvolvimento de conexões neurais do cérebro. Neurais. Eu erro algumas palavras, gente, me perdoa. Não é minha praia. Até a distribuição dentro da sala de aula a gente tem que repensar. Recentemente eu vi na TV, acho que umas 2 semanas atrás ou mais, que uma escola do estado, uma diretora, criou uma brigada de paz. A gente tem brigada de incêndio, ela criou uma brigada de paz na escola. E o resultado foi fantástico. Ela pegou uma equipe de alunos pacificadores. E esse grupo de alunos pacificadores, eles tentavam resolver conflitos da escola para que não fosse necessário toda e qualquer briguinha ir para a diretoria. E muitas dessas brigas foram resolvidas antes da diretoria. Eles, na verdade, reduziram de cada 10 casos para 2. Só uma brigada entre os próprios alunos. Porque isso começa a fomentar a relacionamento entre eles. É interessante isso. Existem soluções, existem caminhos. Mas nós temos que repensar o caminho das nossas escolas, o caminho das vidas dos nossos filhos, dos nossos netos, ou mesmo os caminhos dos nossos discípulos. Eu queria que você
prestasse atenção, estou encerrando. Existe um camarada na Bíblia que é um artesão, ele chama Bezalel, e ele foi chamado por Moisés porque ele foi designado por Deus para ajudar a fazer os utensílios do tabernáculo. E aí Deus fala assim: e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência para todo o seu trabalho. Nós sabemos que no Velho Testamento poucos recebiam o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. E nessa noite eu quero te convidar a receber a unção de Bezalel, a unção de sabedoria, a unção de entendimento, a unção de ciência de todo o seu trabalho. Para Deus fazer. Se você está na área de ensino, se essa é a sua área de influência, glória a Deus por isso. No dia 8 de setembro, que foi logo depois do dia da independência, eu falei sobre o monte do governo, falei sobre Daniel, e como que Daniel não comia as comidas do reino. Daniel se recusou a comer da soberba, se recusou a comer da esperteza, se recusou a comer do jeitinho, ele se recusou a comer da arrogância, ele se recusou a comer as comidas do reino. E depois ele fez um voto de castidade, onde ele se abdicou completamente da corrupção, da ladruagem, do sistema mundano. E por fim, Daniel foi encontrado, quando comparado aos magos, 10 vezes mais sábio que eles, porque ele conhecia as Escrituras. Então, quando eu falei do monte do governo, as pessoas que têm sempre esse chamado, tem que sempre ter um chamado de Daniel. Tem perseguição? Tem. Vai para a cova dos leões? Vai. Vai ser botado na fornalha? Vai, mas o livramento vem de Deus. Tem? Se você quiser nós estamos na 6ª pregação sobre os 7 montes, só falta o monte da mídia e da comunicação, que eu acredito que até o fim do ano eu devo fazê-lo, e depois eu vou tentar, até o fim de 2014, com a graça de Deus e a oração dos irmãos que vão prometer orar por mim, tentar escrever um livro, que eu preciso de muita disciplina para fazer isso, mas quero escrever um livro sobre os 7 montes. E se você quiser adquirir essas 6 pregações e mais uma que fala da visão global dos montes, você pode pedir na livraria. São 7 CDs como o de hoje, e só fica faltando um. Amém? Mas eu quero orar por você, para essa bênção. Em Provérbios 4, 5 a 8 fala assim: adquire sabedoria, adquire inteligência, não te deixes, não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Isso é Deus falando. Não a abandones, ela te guardará. Ama a palavra. Então, se você quer receber a bênção de Bezalel, que é o poder do Espírito Santo, de sabedoria, de entendimento, de ciência para todo o seu trabalho, vem aqui na frente. Eu queria que os pastores viessem aqui ajudar a orar. Nós vamos ungir você com essa bênção. Marlene. O Acir está aí? Acir. Josete. O pessoal parece que está bem. Na verdade nós só vamos ungir vocês. Eu vou orar. Não se preocupe que nós não vamos ficar muito tempo. Quem recebe a unção, pega e volta para o seu lugar, porque às vezes você acaba sendo ungido 3, 4 vezes, porque vem outro pastor e não sabe o que você vai fazer. Aí você vai ficar muito melado na testa. Mas, então assim, os pastores só vão ungir, eu vou orar, para que você possa receber essa unção de Bezalel, unção de entendimento, unção de sabedoria, unção de graça, unção de poder, unção da ciência, desvendar a ciência, desvendar mistérios, revelar o sobrenatural.
Pai, nós clamamos a Ti, Senhor. Pode ungir. Pai, vem Espírito Santo de Deus, sobre a mão de cada pastor, sobre esse azeite, Pai. Como foi falado do gosto das coisas celestiais, Pai. Que esse azeite nesta hora represente, Senhor, o gosto das coisas dos céus, do reino dos céus, manifesto na mente de cada um. Que cada um receba nessa hora o toque do Teu poder, o toque do Teu sobrenatural, a Tua unção de sabedoria, a Tua unção de graça, a Tua unção de conhecimento. Pai, toca, Senhor, o conhecimento da ciência, Senhor, revelação de coisas ocultas, Pai, revelação de mistérios, Senhor, de experiências sobrenaturais, visitação. Abre os olhos, Senhor, espirituais, para que possa enxergar o mundo invisível, possa ver, Senhor, as coisas, anjos. Pai, toca agora na vida deles, dando... Possa viajar para o terceiro céu. Vem, Espírito Santo de Deus, toca em cada um dos Teus filhos nessa noite, Pai. Graças. Que eles não saiam daqui do jeito que chegaram. Que eles não façam a mesma coisa, Com a tua unção, com a tua mas façam a mesma coisa de forma diferente. A mesma coisa de forma ungida. esses irmãos, em nome de Jesus, opera, Deus, com o teu poder, com a tua graça, manifesta Vem, Espírito a tua Santo. glória, Deus. Vem, Espírito Pai, Santo. eu profetizo a graça do Senhor. Pai, traz, equipa esses irmãos com unção,